running back to my old life, but you leaves it burning. Speaking tongues in my head, yeah, that's the way you want it. She called me babies, you're not wasting time. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trago mais um vestido para a saga Vestidos de Princesa. Para fazer esse vestidinho aqui me inspirei neste vestido aqui do Pinterest. Sim, eu tô vendo que ele tá com manga. Eu ia fazer ele com manga, a propósito eu mostrei cortando a manga, mas depois eu desisti porque tá bem calor aqui. Se você quiser colocar uma manguinha no seu, se você quiser usar um tecido mais grosso, também fica legal. Esse modelo aqui acho que fica bem legal, um tecido mais grosso, porque eu sei que tá fazendo um friozinho aí no Brasil. E esse modelo aí foi só pra me inspirar mesmo, porque não ficou nada parecido, eu achei, por tecido ser bem estampado, mas se você fizer num tecido parecido com esse, eu acho que vai ficar igualzinho. Na parte de baixo, eu resolvi fazer ele diferente também, fiz ele meio godê, e eu tô bem nessa vibe de meio godê, comprimento mesmo, assim, bem chique. Então, se vocês querem aprender a fazer mais um vestido belo antes, não se esqueçam, deixem o meu like aqui embaixo, que é muito importante, eu sempre peço e sempre vou pedir. E se inscrevam no canal para nós chegarmos a 100 mil inscritos, porque nós já batemos 50k esses dias e eu estou muito feliz. Muito obrigada a todos vocês que se inscreveram. E agora chega de enrolar e bora pro DIY. Primeiro vamos começar tirando as medidas, que serão muitas. A primeira será a medida circunferência do busto, e o meu deu 80 centímetros. Depois, a circunferência da cintura, só você pôr a fita métrica desse jeitinho que não dá erro. A minha ficou com 65 centímetros de circunferência. Agora, a largura ali da parte de cima do ombro, você vai medir nessa posição aí que eu estou mostrando. O meu deu 20 centímetros. O comprimento do busto, que vai ser ali da altura do ombro novamente, até bem próximo ali debaixo do busto, meu deu 33 centímetros. A medida da metade do busto, que vai dali da lateral até o meio do decote, o meu ficou com 21 centímetros, mas eu irei deixar com 40, ou seja, o dobro, porque essa parte do decote, ela é franzida, por isso ali no ombro eu também deixei mais largo. Agora, a medida ali abaixo do busto, só que só a frente, 40 centímetros também, né? Agora, a distância ali do decote até a cintura, o meu deu 19 centímetros. A frente da cintura, que eu vou medir só a parte ali da frente também, e o meu ficou com 36 centímetros. São muitas medidas, gente, não se percam. Agora, a medida da largura total do ombro, que vai ser para a parte das costas. Então, vou medir ali de um ossinho até o outro ossinho. E o meu ficou com 33 centímetros. E agora, o comprimento da cava, eu tô gaga hoje, o comprimento da cava que vai ali do ombro até a altura ali do meio do busto, o meu foi de 21 centímetros. A largura, olha querida, você tá tropeçando? A largura da parte da frente do busto, 40 centímetros. Meu Deus, quanta medida, socorro. Chega! Agora o comprimento ali da parte da frente, que vai até a cintura. Ali do ombro até a linha da cintura, o meu deu 46 centímetros. E a manga, que eu fiz uma manga aí, mas depois eu desisti dela. Ela ia ficar com 8 centímetros de largura e de comprimento ela ficou com 40 centímetros. Eu medi ali da altura da cava da frente até a altura da cava das costas. E já que é para relembrar os velhos tempos, tecido em cima da cama, eu estou aí com 3 metros desse tecido aí que eu não sei o nome, mas me parece um algodão com esses estampinhas aí, esses bordados. E o tecido que a mulher usou lá no vestido dela é um alese. Então, se você quiser fazer igual da mulher, usa um alese. Primeiro eu dobrei o tecido ao meio. Para de falar, querida, e vamos para o DIY. Dobrei o tecido ao meio, depois agora. E agora eu estou dobrando aquela parte ali aberta até a dobra da outra lateral. Vai ficar assim, tipo um triângulo. Então, peguei o lado aberto, as duas pontas, e uni até a lateral, aonde está a dobra do tecido. Como vocês podem ver, tem um pedaço branco ali que não tem estampa, então eu estou tirando ele para não correr o perigo dele ficar aparecendo na minha saia.
E agora vamos aproximar a câmera para vocês verem o que precisa ser feito. Então, a gente tinha medido a circunferência da cintura, ela tinha dado 65 centímetros. Esses 65 centímetros nós vamos somar mais 3 centímetros, que vai dar 68 centímetros. Os 68 centímetros nós iremos dividir por 3,14. Por quê, queridos? Porque você vai pegar o resultado que der dividido por 3,14 e vai marcar ali onde eu estou marcando. O meu deu 21,6, então eu marquei ali 21,6 e fui movimentando a fita. E depois eu cortei. Agora, o comprimento da saia, que eu esqueci de falar para vocês, eu não medi com vocês. Mas aí você mede da seguinte forma, da linha da sua cintura até onde você quer que fique a parte ali da saia do vestido. O meu eu queria midi, então ficou com 70 centímetros, aí é só fazer a mesma coisa. E movimentando a fita métrica na altura de 70 centímetros. Então, é só e movendo ela e marcando na altura dos 70. Depois eu já vim cortando, não deixei margem de costura, porque já tá bem comprida. E ficou desse jeito, fica meia roda. Eu só não vou conseguir abrir aí tudo pra vocês verem, porque a câmera não consegue pegar esse tamanho todo. Agora vamos para o forro. Estou aí com o algodão, 1,5 m, e eu vou dobrar ele do mesmo jeito que eu dobrei anteriormente o outro tecido no meio, depois eu uno a ponta aberta com a dobra do tecido. Peguei o triângulo que sobrou lá do outro tecido para não precisar tirar as medidas, mas é a mesma coisa. E o comprimento dele eu deixei com 53 centímetros, porque esse tecido aí, ele é menor. Vamos agora para a parte mais bonita do vestido. O comprimento a gente tinha medido da altura do decote até a cintura e deu 19, mas eu vou deixar com 21 para a margem de costura. A largura da metade do busto, que tinha dado 40 centímetros, então estou medindo ali 40 centímetros na parte de cima. E na cintura, que a gente tinha medido a metade da cintura, tinha dado 34 centímetros. Ah, esqueci, tem margem de costura, então em cima eu deixei com 42 e embaixo, que tinha dado 34, eu deixei com 36. E o tecido está duplo aí, então vão ser 2 tecidos. Agora eu estou dobrando ao meio e vou marcar ali o meio dele certinho para depois marcar 1,5 centímetro para cada lado. Então, vim ali com a minha fita métrica e a partir ali do meio, eu marquei 1,5 centímetro para cada lado, totalizando 3 centímetros. Você vai precisar de uns sutiãs agora para fazer esse arredondado aí do seu busto. Então, eu marquei ali na altura de 1,5 centímetro e vai ser a partir dessa altura que eu vou colocar os sutiãs. E daí eu vou desenhando o formato arredondado do busto. Ficou assim, vou dobrar o tecido novamente e eu não vou deixar ele redondo desse jeito. Eu vou fazer ele reto, igual o vestido da moça. O dela, então, fica arredondado só ali mais pro meio, mas depois, se vocês verem a imagem certinho, ele pega reto ali, indo na direção da cava. E agora eu vim cortando, não precisa desenhar dos dois lados, é só você dobrar ao meio e ir cortando do lado que você já tinha desenhado. Vamos agora para o busto. Então, o comprimento eu deixei com 33 centímetros, mas vou deixar com 36 para ter a margem de costura. Então, eu estou marcando ali na altura de 36 centímetros. E depois, a largura da parte de baixo tinha ficado com 40 centímetros. Lembra que nós medimos 21, mas depois eu deixei com 40, porque franze. E depois ali a parte de cima, que ficou com 20 centímetros, que é o que a gente mediu no ombro. A gente tinha medido bem certinho ali no ombro, que ficou meio caidinho, então eu deixei com 20 centímetros, porque a parte de cima também franze, então por isso eu deixei ela maior. E agora eu vim cortando, o tecido está dobrado ao meio novamente, não se esqueçam disso. E eu vou usar um forro para fazer no decote, porque o meu tecido não é o suficiente para fazer duplo. Então, eu dobrei ali 2 vezes o forro também. Estou cortando do mesmo tamanho que eu dobrei a parte da frente. E eu fiz 2 vezes ali a parte do tecido, porque é uma parte para cada lado. Lado direito e lado esquerdo. Estou cortando aí as alças, não é alça de alta, as manguinhas, lembrei, as manguinhas que eu tinha feito e depois desisti, então se você quiser fazer com manga, eu vou falar as medidas para vocês.
Ela tinha ficado com 80 centímetros de largura e 8 centímetros de comprimento. Por que 80? Porque ela tem que ser bem grandona, porque ela também é toda franzida. Então, só isso. Agora, estou dobrando o tecido aí ao meio, depois eu dobrei novamente ali na parte de cima. E vamos marcar a parte das costas. Então, primeiro o comprimento tinha dado 46 centímetros, então medi 46, fiz um risquinho. O ombro tinha dado 33 o total, 33 dividido por 2 é igual a 16,5. Então, deixei com 17 ali na parte do ombro, porque o tecido tá dobrado ao meio, não se esqueçam. E ali estou marcando a cava, que tinha dado 21 centímetros de comprimento. Então, marquei ali na altura de 21 e depois liguei da cava até a cintura do vestido. A cintura tinha dado 65 dividido por 4 igual a 16. Então, deixei ali na cintura com 18 para ter uma margem de costura. Eu dividi por 4 porque vocês já sabem, né? O tecido está dobrado. Peguei um vestido meu aí para ter uma ideia mais ou menos de como cortar aquela parte ali da gola. E já aproveitei e dei uma chanfrada, é chanfrada que fala? Ali no ombro, para ele ficar mais inclinadinho, sabe? Então, basicamente isso, e assim ficou as costas, a parte de baixo do vestido, o busto com a parte de baixo do vestido da frente, a parte estampada e as alças que eu nem usei. E agora vamos para o busto, vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando para vocês, só nas laterais, para unir o forro e a parte do tecido. Agora, estou desvirando, ficou desse jeito, e eu vou passar uma costura ali na parte de baixo do lado direito, está do lado direito, não se esqueçam, e na parte de cima também. Essa costura eu passei no ponto mais largo da minha máquina. E eu não dei retrocesso nem no início e nem no fim. Eu fiz isso na parte de cima e na parte de baixo. E agora eu vou puxar uma das linhas para ela ir franzindo. Então, é só você ir puxando devagarzinho, para a linha não estourar. E vai franzindo ali. E esse comprimento e essa largura, quer dizer, tem que ficar com 21 centímetros na parte de baixo para não aparecer tetas. Ali na parte de baixo, que vai abaixo do busto, eu passei uma costurinha ali onde eu mostrei pra vocês, só pra unir aquele pedacinho. Virei para o lado direito e agora vou unir o busto ali com esse detalhe da cintura. Então, eu vou ajeitando ele e prendendo com os alfinetes. Se eu tiver franzido muito, eu vou arrumando conforme eu vou prendendo ele. E ficou assim, ali, aquele pedacinho do meio. E eu vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. E naquele meinho também. Olhem só que fofo que ficou. Eu tô apaixonada. Agora, vamos para as costas. Vou passar uma costura ali na parte de cima e nas cavas. Eu só não passei uma costura no ombro, mas eu passei nas cavas e naquele detalhe do pescoço. Eu comentei com vocês, né, que a parte das costas deu pra fazer tecido duplo, mas se o seu tecido não der, você pode fazer com forro também. Agora eu vou unir a frente e as costas, lado direito com lado direito aí, e eu vou unir só um dos lados, porque o outro tem que pôr zíper. Então, eu vou passar uma costura ali nos dois ombros e em uma das laterais. Turururu. Da outra lateral eu não passei. Agora estou desvirando. Eu estou fazendo efeitos sonoros porque eu não tô a fim de colocar música. Agora eu vou unir a saia ali com a parte de cima do vestido. Então, colocar aí lado direito com lado direito, eu vou fazer tipo um sanduíche. Ajeitei a saia e vou colocar a parte de cima deste jeito e vou colocar os alfinetes. Eu vou deixar aí rolando pra vocês, porque essa parte é um pouquinho complicada. Quer dizer, não é complicada, mas é difícil de explicar. Ai, minha barriga tá roncando. Então, prendi ali frente e costas. A parte da saia que ficou aberta, só um lado ficou aberto, vai ser a lateral do zíper. Vou passar uma costurinha onde eu mostrei pra vocês e pronto. Olha, tá quase, hein? Tá quase. Então, um lado ali ficou aberto, que é o lado do zíper. E agora vamos pôr o forro. Era pra eu ter feito uma barrinha no forro antes, mas eu esqueci completamente. Então, coloquei o forro desse jeito aí na cintura novamente, do mesmo jeito que eu fiz com a parte do tecido. E vou passar uma costura. Prontinho!
olha só que belo. Vamos pôr o zíper, um zíper grandão de 20 centímetros e foi o tamanho ideal. Eu vou prender ele desse jeito, lado direito com o lado direito. A bundinha do zíper fica com o lado direito do tecido. E agora eu vou prender do outro lado, a mesma coisa, lado direito com o lado direito. Se você não souber pôr zíper, tem um vídeo lá no meu Instagram. Olhem só, fechei ali, mas os pelinhos do detalhe do tecido enroscou, querendo me envergonhar, né? Porque meu zíper ficou perfeito, invisível. Ah, tá, é zíper invisível, tá, gente? Ele ficou super invisível. Agora a gente vai, que português, passar uma costura ali naquele pedacinho que ficou aberto a partir do zíper. Então, ali da onde terminou a costura do zíper, a gente passa uma costura até a barra. Ficou assim, belo e perfeito. Agora eu vou fazer uma barra no vestido, porque eu esqueci de fazer uma barra no forro, mas o vestido... Gente, eu esqueci totalmente. Eu só percebi que eu não fiz barra no forro porque eu tô editando o vídeo aqui. Porque eu não tinha percebido que eu não fiz barra no forro. Então, dobrei o tecido 2 vezes e pronto! Ficou pronto o vestido mais princesa deste canal. E eu tô apaixonada nele, hein? Apaixonadíssima. Vamos ver como ele vai ficar no corpo. Running back to my old life, but your leaves it burning. Speaking tongues in my head, yeah, that's the way you want it. She called me babies, you're not wasting time. E aí, gostaram do dress? Como vocês viram, eu fiz naquele antigo jeito que eu fazia, que era narrando o vídeo, só pra dar uma diversificada, assim, pra sair da rotina. Então, se você gostou do dress, se você achou o DIY fácil, deixa o like que eu já pedi no início do vídeo, mas eu tô pedindo de novo só pra reforçar. Se inscreva no canal, me siga no Instagram e o emoji de hoje vai ser um coração branco, porque eu não faço ideia de qual emoji combina com esse vestido aqui. Então, coração branco pra não ter erro. Um beijão e até o próximo vídeo!